Beleza, pessoal, primeira videoaula, meio no improviso aqui. Eu prometo que na próxima, pelo menos a qualidade sonora vai estar um pouquinho melhor. Vamos lá. Como início, a gente vai fazer a logo do site Reclick. Esse vídeo é pro Reclick mesmo que você esteja assistindo ele no YouTube. A gente vai criar essa logo aqui. Ela aparenta ser uma logo 3D, mas ela é na verdade 2D. A gente usou aqui na composição uma ilusão de ótica e é o que a gente vai fazer nessa primeira videoaula. Até porque nas versões anteriores do Photoshop, eu estou usando aqui o CS5, a gente não tinha o menu 3D, então a gente vai fazer uma layer em 2D e com ilusão de ótica a gente vai criar esses truques. Eu usei uma fonte quadrada, mas isso não é essencial. A gente vai usar no tutorial uma fonte que todo mundo tenha no computador. Essa daqui eu baixei do site Netfontes. Vamos lá, vamos criar um novo arquivo, indo em File, New, ou Arquivo Novo, se você usa o Photoshop em português. Vou usar um tamanho padrão para web, 1024 por 768, pode ser. Muito bem. Ela criou para mim um fundo branco. Como eu tenho interesse que seja vazado, assim como é nessa outra, não tem necessidade de eu usar o branco. Eu posso usar apenas para ter um parâmetro de comparação com a cor do fundo que eu vou usar no site, no banner, folder, flyer, o que seja. Como exemplo, vamos pegar uma fonte bem comum, vou pegar a fonte Arial e a gente vai fazer aqui um texto qualquer. Vamos escrever a palavra tutorial, ok? Pronto, feito isso, eu posso alterar pelo tamanho da fonte aqui, indicando ou arrastando, ou eu posso ir no Edit, Free Transform, ou ainda pressionar Ctrl T no meu teclado. Esse tamanho tá bom, até porque a gente vai alterar isso depois. Um Enter para confirmar, ou clico para aplicar as modificações. Bem, vou alterar a cor aqui, caso eu queira, posso fazer isso agora ou depois. Vamos usar um tom de azul mais próximo do preto. Ficaria interessante a gente aplicar um bold na fonte para ela ficar mais espessa e assim a gente ter uma noção melhor de como o trabalho vai ficar. Eu venho agora na minha layer de texto e vou rasterizá-la para ela se tornar uma layer de pintura para eu poder aplicar todos os efeitos que eu queira. O primeiro efeito que eu vou fazer aqui é como se fosse um reflexo, porque a luz no nosso exemplo ela vai incidir do topo, então ela vai vir nessa direção. Eu vou clicar com o Ctrl segurado na miniatura da minha layer e ele vai selecionar toda a parte que não é vazada, toda a parte que não é transparente. Eu vou selecionar a elipse de seleção e vou escolher aqui a opção Intersect, que quando eu arrastar sobre a minha seleção, ele vai manter selecionado somente no espaço demarcado pela elipse. Muito bem, aqui a gente vai dar um efeito de que a luz vem de cima, mas você pode fazer isso com qualquer outro tipo de seleção e movimentar a sua luz. Aqui eu vou criar uma nova layer acima. Com a nova layer selecionada, eu vou pressionar Ctrl Delete e ele pinta para mim somente a área demarcada. Eu vou mudar a opacidade. Vamos deixar aqui no 33. E fio 70. Tá bom para o nosso exemplo, você pode ajustar aí como melhor lhe agradar. Feito isso, eu tenho a minha camada 2D pronta já, vou pressionar Ctrl E e eu uni as duas layers. Então eu tenho o meu texto com um efeito já pronto. A partir de agora a gente vai criar a ilusão de que ele está sendo visto lateralmente, em parte lateralmente, para depois a gente aplicar a extrusão. Eu vou usar a mesma ferramenta utilizada antes, que é o Free Transform, e segurando o Ctrl eu vou mexer individualmente nos nós. Eu vou colocar esse
afastado e esse alargado. O lado que você tem a intenção de que fique mais próximo do olho na ilusão, ele tem que ser maior, até porque para criar uma perspectiva mais real. Existem outras ferramentas para se fazer isso, mas vamos essa daqui que é de acesso mais rápido. Pressiono Enter e eu tenho aqui a ilusão de que ele já está de um campo de visão diferente. Eu vou pressionar Ctrl J no teclado e eu vou duplicar a minha layer. Usando a layer de baixo, eu vou dar um tom um pouco mais escuro para ela, para dar a impressão de que o lado de cá está menos iluminado, visto que a gente colocou a iluminação de cima para baixo. Ctrl U no teclado e eu vou simplesmente abaixar o lightness aqui, menos 15, tá bom pra gente. Menos 30, menos 30 ficou bom. Ok, voltei a visualização da minha layer que está acima, mas ainda estou usando a layer abaixo. Eu vou pressionar na minha seta direcional do teclado uma vez para baixo, uma vez para a esquerda. Eu poderia fazer mais vezes, mas aí a gente vai ter uma impressão de sombra. Vou duplicá-la novamente, sempre usando a layer abaixo. Duplico, estou usando Ctrl J no teclado, pressionando seta direcional para baixo e uma vez para a esquerda. Eu posso duplicar também usando o botão direito do mouse, Duplicate Layer. Mesmo processo, até ficar o stroke do tamanho que eu desejo. Está bom assim o nosso exemplo. Eu poderia anteriormente ter afastado os caracteres usando esta opção, mas para entendimento está bom. Agora eu vou criar uma layer que una todas essas outras, pressionando Ctrl Shift Alt E. Então ele cria para mim uma cópia do que está na tela sendo visualizado. Eu vou ocultar todas as outras para facilitar o entendimento. Eu tenho aqui uma nova layer com o stroke aplicado. A gente vê que o efeito de iluminação ele se repete, inclusive no stroke, visto que a gente só escureceu e ele deu esse tom um pouco sombrio abaixo aqui. Era o que a gente precisava. Feito isso, eu posso aplicar um fundo qualquer à minha imagem, seja ele branco ou preto, até para eu ter uma noção de como ficaria na variação de fundos. Ou eu posso criar agora um efeito de iluminação, dando a impressão de que ele está num palco ou algo parecido. Eu não fiz testes antes, mas vamos seguir aqui. Eu vou no menu de filtros, render, lighting effects. Eu vou posicionar a luz aqui na mesma direção que está a minha iluminação na fonte. Vou deixar branca mesmo, ok. Esse foi o primeiro tutorial. Vamos melhorar, ou pelo menos tentar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se tiver alguma sugestão também. Você pode se inscrever no nosso canal clicando no ícone acima. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, essa mãozinha fazendo um joinha. Abraço, até a próxima.